Bora terceirão para genética, que agora a gente vai começar com um assunto novo, com matéria nova. Essa videoaula ela vai ser mais uma introdução, então a gente vai falar um pouquinho da história da genética, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos básicos e aí a gente vai também fazer o primeiro heredograma da vida de vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, porque é um assunto que ele é muito gostoso, porque a gente precisa compreender, claro, entender. E depois é muita lógica, né? Então é muita sequência de lógica. Quando a gente chegar aí a umas análises um pouco mais profundas, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a história da genética bem rapidamente, porque esse quadro aqui ele é gigante. A genética, ela começou a ser estudada por um monge austríaco chamado Gregor Mendel. Ele era botânico e tinha uma curiosidade de saber por que alguns seres vivos eram parecidos com outros, né? Como que isso era produzido, como que isso era possível. Há muito tempo atrás, as coisas eram feitas muito por observação, né? Não havia muita experimentação, muitos instrumentos para se utilizar, então deduzia-se que os filhos, os descendentes eram semelhantes aos pais, porque alguma coisa tinha aí a ver com a reprodução, enfim. O que o Mendel fez? O Mendel, como ele era botânico, ele tinha muita facilidade de conhecer, de trabalhar aí com plantas. Então ele escolheu, e não foi à toa que ele escolheu, trabalhar com ervilhas Pisum sativum, tá? Então a espécie era Pisum sativum. Alguns vestibulares já perguntaram o nome da espécie de ervilha. Por que, e essa pergunta também é importante, né? E por que ele escolheu as ervilhas para poder trabalhar? Bom, primeiro porque ele era botânico, então ele conhecia muito sobre ervilhas. Segundo, elas eram de fácil cultivo. Então você plantava hoje, daqui 20, 30 dias você já tinha um resultado. Baixo custo, né? Então, fácil visualização das características hereditárias. Então, uma série de coisas que acabaram facilitando a observação desses resultados levaram ele a escolher a Pisum sativum, tá bom? Falar um pouquinho aqui bem rapidinho, então, em 1865, só para vocês terem uma ideia, nessa época, quem estava trabalhando junto com ele, porém sem saber, um não sabia do outro, né, porque eles faziam coisas bem diferentes, era Charles Darwin, que estava na expedição dele, em cerca de 1856, mais ou menos, e o Mendel estudando as ervilhas. Então, Darwin observava por que as espécies, elas tinham aí adaptações ao meio ambiente, então ele estava estudando o evolucionismo, por que essas espécies evoluíam, e o Mendel estudando o que levava essa evolução. Olha só que louco, né? Então, sem conexão, sem contato, mas os dois pensando exatamente o porquê das coisas e com mecanismos de trabalho diferente, com olhares de observação diferente. Bom, então, deixa eu só mexer aqui. Vamos lá na linha do tempo, bem rapidinho. Então, os trabalhos de Mendel se iniciam, claro que ele morreu, né, gente, sem ser reconhecido, né? Ele foi aí, ele é o pai da genética, assim como Darwin é o pai do evolucionismo, só que assim, é sempre memória, é sempre póstuma, né? Memórias póstumas. Bom, como que aconteceu então? Esses dois caras aqui, em 1900, eles fizeram alguns experimentos baseados no que o Mendel tinha feito. Porque o que o Mendel tinha feito era muito legal, tinha fundamento, tal, a gente compreendia, não sei o quê, mas não tinha aí um estudo em cima disso. Foi uma observação que ele fez ali, ele já anotou todas as conclusões dele, que estavam perfeitas, tanto que a gente tem 2 leis de Mendel. Tinha algumas coisas que saíam um pouquinho fora, que a gente vai entender depois um pouquinho mais pra frente, porém, a base da genética, o pai da genética foi o Mendel. Então, 50 anos depois, mais ou menos, esses dois rapazes aqui, eles acabaram fazendo um estudo em cima do trabalho do Mendel, né? E esses estudos comprovaram que Mendel estava certo. Então, nascia aí a genética, né? Um pouquinho mais para frente também, por volta de 1900, a gente teve aí a observação de um fato, de uma divisão nuclear que eles denominaram de meiose.
e que a meiose, ela distribuía exatamente a metade do número de cromossomos para um lado e para o outro. Ela dividia algumas células, que hoje nós chamamos de gametas. E a gente sabe hoje que isso é importantíssimo, porque os gametas se encontram no momento da fecundação, levando metade do material genético de um lado e metade do material genético do outro. Esse material genético vai se completar uma parte com a outra e formar um indivíduo por completo, tá? Essa é a reprodução sexuada, encontro de gametas. E existem alguns tipos, né, pessoal? Só tô falando aqui do que eles observaram na época. Essa mulher, a Nettie, ela acabou descobrindo que existem alguns cromossomos que levam à determinação do sexo. Então ela descobriu os cromossomos sexuais. Por exemplo, na espécie humana, mulheres têm cromossomos XX e homens têm cromossomos XY, né? Então foi graças ao trabalho dela que a gente descobriu os cromossomos sexuais. Por volta de 1909, aí teve a descoberta da permutação, que é o crossing over, né? A troca lá que a gente chama de quiasmas, das partes dos cromossomos, quando eles estão ali na prófase, e eles acabam trocando partes para garantir a variabilidade genética, tá bom? Em 1911, nós tivemos aí um outro experimento com drosófilas, e essas drosófilas, que é a mosquinha da banana, né? As drosófilinhas. E ele percebeu, ele estava fazendo um trabalho com a reprodução delas, e aí ele percebeu que tem algumas doenças que estão ligadas diretamente com o cromossomo sexual, né? Então existem realmente hoje, a gente sabe que existem doenças que estão ligadas aos cromossomos X e Y, que só estão ali, certo? São doenças relacionadas ao sexo, a gente vai estudá-las, fiquem tranquilos. Depois, ele ainda continuou os estudos, conseguiu fazer aí o primeiro mapa genético, né? Ainda com os estudos, ele e os alunos dele. Em 1917, descobriu-se o sistema de reprodução dos bacteriófagos, que são os vírus que infectam bactérias, que também é importante, isso é genética. Depois, em 1928, descobriu-se aí que bactérias são capazes de se transformar, mas por quê? Porque ela tem o gene, né? Então, se ela tem o gene, a multiplicação dela continua, dependendo da situação. Esse experimento inoculou uma bactéria só com material genético C, ele tinha tirado a cápsula da bactéria e no outro, tirou a cápsula e injetou a bactéria morta, e no outro ele colocou a bactéria viva. E ele percebeu ao final do experimento que as duas bactérias, quando coletavam secreções dos ratos, as duas bactérias estavam vivas. Vai falar, nossa, como isso é possível, né? Poxa, se você tem o código para a vida, as coisas podem fluir, podem acontecer. E assim, os caras faziam descobertas e falavam, é difícil a gente ligar um fato com o outro, né? É muito difícil. Claro, eu tô falando de 1928, hoje a gente já tem muito mais informação, né? Esse cientista, é um geneticista, na verdade, ele acabou se baseando na teoria evolutiva de Charles Darwin, né? Então, o que ele ligou? Ele conseguiu unir o pensamento do Darwin com Mendel. E aí ele falava que, quando o Mendel falava que existem fatores que são passados, né? Esses fatores é que vão determinar as adaptações. Então ele conseguiu com experimentos linkar essas duas ideias. Esse outro, o Archibald, que é Archibald, ele em 1941 ele começou a falar ele fez alguns estudos em fungos e tal, e ele começou a falar que algumas enzimas são capazes de ativar ou desativar genes. Olha só que importante, né? Então, futuramente, isso deu origem aí a uma linha da medicina muito grande, né? Então, ele começou a falar que a produção de cada enzima está relacionada a um gene, que eles estão intimamente ligados. Com isso, né? Isso foi passando, em 1950, teve um médico que ele descreveu que um tipo de anemia que existe na espécie humana, principalmente dos afrodescendentes, chamada de anemia falciforme, a gente vai falar dela também com certeza em genética, ela está relacionada com, esse tipo de anemia, ela é uma deficiência genética que o casal pode apresentar. Então, a partir daí começou a surgir um ramo da medicina, que é o aconselhamento genético. Então, eu não aconselho vocês dois terem filhos, porque a chance de vocês terem um filho com anemia falciforme é de 92%,
né? Então é uma chance muito alta de uma criança nascer com essa doença que não tem cura, é uma doença genética. Então vai necessitar de transfusões sanguíneas, etc e tal, né? Então começou-se um aconselhamento genético a partir claro que não, a partir de 1950. Em 1950 isso foi relatado um pouco mais pra frente, né? Em 1953, o Watson e Crickson, deixa eu ver, peraí, opa, vamos lá. Em 1956, esse é o marco por isso que eu sei de cor, né? O marco da biologia e que fala porque eles conseguiram desvendar a molécula de DNA. Então, esses dois, eles conseguiram desenhar exatamente a dupla hélice do DNA, que tinham pontos de hidrogênio, bases nitrogenadas, né? Então, eles ganharam até prêmio Nobel por isso, foi muito bacana a desvendação dessa molécula. Ele já falava de base nitrogenada, né? Então, das pentoses, né? Que é a desoxirribose, enfim, fosfato e tal. Depois, um pouco mais pra frente, em 58, aí a gente começou a entender como que a molécula do DNA, ela se duplica, né? Como que ela se copia. E aí a gente começou a perceber que ela é semiconservativa. O que significa isso? A molécula do DNA, ela é sempre uma base ligada à outra, ela é dupla, é uma fita dupla, certo? Então, quando ela vai se duplicar, o que ela faz? Ela se separa, tem uma enzima que corta essas pontes de hidrogênio, então ela se separa, e essa parte aqui, que já tem um código, vai ser ligado a esse outro lado, porque aqui que eu tenho aqui? Eu tenho algumas bases nitrogenadas que estão expostas, que pode ser A, T, C e G. Então, adenina, timina, citosina e guanina, né? A mesma coisa desse lado. Se eu tiver aqui timina, por exemplo, A se liga com T, aqui eu tenho adenina. Então, eu separo isso, agora eu tenho a adenina aqui e a timina aqui. Então, a adenina estando aqui, tá passando uma timina, pum, ela grudou. E aqui eu tenho uma timina, tá passando uma adenina, pum, grudou, certo? A com T, C com G. E assim vão grudando todas as bases nitrogenadas que foram produzidas por ribossomos, por RNA aí do meu organismo, né? Então assim vai sendo copiado o DNA. E por que é semiconservativo? Porque essa parte que era original aí do DNA, ela se mantém. Metade dela, então, conservou o que era e eu formei uma nova. Metade dessa conservou o que era e eu formei uma nova. Por isso que é semiconservativa, ok? Então descobriu isso também, que é importante, que a gente não perde a base dos nossos genes. Ok, vamos lá. Mais um pouquinho pra frente, em 59, sequenciou o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down. E aí a gente conseguiu entender que todas as pessoas que têm síndrome de Down têm um erro genético, que é a trissomia do cromossomo 21. Só para vocês saberem, o nosso cariótipo, ou seja, é o desenho, lá na verdade não é nem um desenho, é quando a gente pega os nossos cromossomos, a gente sequencia todos os cromossomos, a gente coloca eles bonitinho, eles todos todos iguais, do mesmo tamanho, todos numeradinhos, né? Nós, da espécie humana, temos 46 cromossomos, ou 23 pares. Esse é o normal, é o padrão da espécie humana. Cada espécie tem o seu número de cromossomos, tá? Eu vou explicar para vocês já o que é cromossomo, o que é DNA, o que é base, pra gente poder entender, porque às vezes fica um pouco vago se vocês não tiverem um bom fundamento nesses conceitos, às vezes fica um pouco perdido, um pouco vago, mas eu vou voltar com vocês. Quando a gente pega um cariótipo, então eu pego todos os cromossomos que aquela pessoa tem, coloco um ao lado do outro. Significa que um veio do pai, um veio da mãe. Um veio do pai, um veio da mãe. Um veio do pai, um veio da mãe. E aqueles cromossomos que vão ficar um ao lado do outro, bonitinho. Então, na fecundação eu tenho um cromossomo lá, vamos chamar de cromossomo A, né? Eu ia falar X, mas vamos deixar o cromossomo A, que ele faz assim, ó. Eu tenho a informação para a cor de olhos, eu tenho a informação para a cor de cabelos e eu tenho a informação para o tamanho do pé. Beleza? Esse cromossomo dessa espécie. Vamos supor que foi a mãe sofreu a meiose, lá formou no ovócito dela, ela tem esse cromossomo A que traz essas três informações. O pai, por sua vez, por ser da mesma espécie, também tem que ter esse mesmo cromossomo A que vai trazer as informações para a cor de olho, vai trazer as informações para a cor do cabelo e vai trazer a mesma informação para o tamanho do pé, ok? No momento da fecundação, então quando ocorre a fecundação, o espermatozoide encontrou com esse ovócito,
Esses dois cromossomos que trazem as mesmas características, eles têm que se encontrar. Eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma posição do centrômero e eles trazem as mesmas informações. Eles são cromossomos parezinhos, que nós chamamos de cromossomos homólogos, certo? Então, no momento da fecundação, um vai procurar o seu par, o seu homólogo, e vai ficar ali do ladinho dele. Metade dessa informação veio da minha mãe, metade veio do meu pai. Professora, e agora? Que cor que eu vou ter de olho, de cabelo e tamanho de pé? Não sei. Depende quando quem vai dominar, um vai dominar o outro. Ou pode ser que os dois dominem, certo? Ou pode ser que eu não tenha dominante. E aí se manifestam as características na ausência do dominante, que a gente chama de recessivos. Certo? Isso é muito importante. Então, quando a gente monta um cariótipo, eu tenho lá os pares de cromossomos homólogos, certo? E esses pares de cromossomos homólogos, eles são muito importantes para a gente fazer uma análise geral de quantos cromossomos essa pessoa tem, se eles têm um tamanho ideal, se a posição do centrômero é ideal, né? Se tem um número adequado. Então, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, elas não têm 46 cromossomos, elas têm 47. O parzinho, que a gente chama de 21, ao invés de estar em dupla, ele está em trio. Então, é a trissomia do 21. Isso é um erro genético que eu acho que eu já ensinei para vocês lá no primeiro ano do ensino médio, que vem lá da mãe, no momento da separação lá das cromátides irmãs, e aí elas não se separam e formam um ovócito que tem então cromátides irmãs não separadas. Vocês se lembram disso? Se não lembra, retoma essa aula que ela é importante, tá bom? Bom, deixa eu fechar aqui, porque ninguém quer saber de nada de propaganda, a gente vai continuar nossa aula. Bom, aí depois, mais ou menos em 1961, aí, foi bem meados, né? Teve a desvendação do código genético, que a gente chama de código genético universal. A gente conseguiu aí desvendar as bases nitrogenadas e como elas se combinam, como que elas se comunicam, né? Então, esse código genético decifrado, ele foi muito importante, porque hoje a gente pode fazer isso com qualquer espécie. E quando você desvenda um código genético de uma espécie, você praticamente conhece exatamente como ele trabalha, como que ele funciona. Porque todas as informações vêm do código genético, né? É como se fosse um chip. Então, todas as informações estão ali guardadas. Bom, a gente teve aí, em mais ou menos na década de 70, o início da engenharia genética, e a engenharia genética, ela começa a trabalhar bastante com biotecnologia. A gente começa a falar aí da transferência de genes, né, da transgenia, a gente começa a falar de clonagem. Então é uma parte que teve a engenharia genética é uma parte que teve uma ramificação muito grande, né? É um assunto relativamente novo, se a gente parar para analisar tudo aí que já aconteceu, né? Uma outra coisa importantíssima que foi descoberta aí no caminho da genética foi a herança do DNA mitocondrial. Não sei se vocês se lembram que eu disse para vocês que no momento da fecundação, o ovócito ele tem a mitocôndria. E o espermatozoide também é cheio de mitocôndria, né? Ele precisa de uma energia muito grande, que ele gasta muita energia, até chegar no ovócito lá na tuba-uterina para fazer a fecundação, para encontrar e ocorrer a fecundação. No momento da fecundação, que ele conseguiu colocar esse material genético e adentrou aquele ovócito, todas as mitocôndrias paternas, elas são desfeitas, todas elas se desfazem, né? E só restam mitocôndrias da mãe, mitocôndrias maternas. Às vezes, quando você quer fazer aí algum exame que depende da mitocôndria, que você quer saber aí né, você quer fazer algum, por exemplo, um exame de DNA que não dá para fazer, mas você quer usar a mitocôndria. Poxa, a mitocôndria tá intacta, a gente pode pegar aí. Não adianta você pegar o pai da criança para fazer o teste, porque lembra que as mitocôndrias do pai todas lá na fecundação, elas foram eliminadas, né? Então você tem que pegar a mãe, a avó, para poder bater aí, porque a mitocôndria tem um DNA próprio, então dá pra gente fazer o exame de DNA mitocondrial, tá? É uma coisa muito interessante também que foi descoberta. Bom, começou-se a falar aí em 1985, é o exame de DNA, é o tal do fingerprint que a gente chama.
Esse fingerprint, você sequencia o DNA dos seres vivos através de pesos moleculares. É um aparelho que faz isso certinho, né? Então ele vai fazendo por pesos moleculares e você vai sequenciando. Se for muito semelhante o peso molecular dos cromossomos, né? Você olha e fala, poxa, é muito semelhante, a chance de ser o pai ou a mãe é muito grande. Então, exames de DNA, tá? A partir do método fingerprint. Em 89, esses caras descobriram uns negócios muito legais que são os oncogenes. Olha só, não é que todo mundo tem o gene do câncer, o pessoal fala, né? Não, não é isso. Nós temos aí algumas coisas, algumas moléculas, alguns genes que são controladores do equilíbrio da mitose, né? Então eles controlam, eles estabilizam essa mitose. Quando eles estabilizam essa mitose, a gente não tem aí multiplicações aceleradas ou exacerbadas, né? Exageradas. As pessoas que perdem, que pode ser aí, a gente não sabe, né? Pode ser fatores hereditários, podem ser fatores alimentares, pode ser estresse, excesso de cortisol, pode ser algum elemento radioativo, algum elemento químico. A gente não tem vários fatores, né, que podem levar à perda da função desses oncogenes. E aí eles simplesmente param de controlar o crescimento, a multiplicação exagerada das células. Então todo mundo tem oncogene, que é gene que deixa de que controla, aliás, a multiplicação celular, tá? E quando a gente então perde esses genes, as células começam então a fazer essa multiplicação exagerada, né? E essa multiplicação exagerada é chamado de câncer, né? O tumor. E aí ele pode ser maligno, pode ser benigno, dependendo do tipo de célula que está se multiplicando e como ela está se multiplicando, tá bom? Isso foi descoberto há pouco tempo só. Por isso que a cura do câncer ainda é muito difícil da gente falar em cura de câncer, porque a gente ainda está em plena descoberta de coisas, né? Começamos a falar na década de 90 de terapias gênicas. Olha só que legal, né? Lembra que aquele cara descobriu que tinha algumas enzimas que influenciavam genes e tal? Então, tinha uma menina nos Estados Unidos que ela nasceu ela tinha 4 anos, ela nasceu com uma deficiência de uma enzima que ativava um gene. Então ela não tinha essa enzima. O que eles fizeram na época? Falou, pô, se a gente transferir o gene, né, ou transferir a enzima, aí no caso ele está fazendo uma terapia gênica, então ele transferiu o gene, né, ele acabou fazendo essa transferência na célula dessa menina. E aí a enzima começou a ser produzida de uma forma normal, porque na verdade ela não tinha o código que produzia aquela enzima. A hora que você inseriu o código, tudo começou a ser produzido e resolveu o seu problema da menina, né? Então assim, a cura de doenças, a engenharia genética, ela é tão sensacional que ela traz pra gente cura de doenças que a gente nunca imaginava que pudesse ter, né? Isso é um assunto pra gente discutir, um assunto pra gente pensar, porque ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso pode ser muito perigoso, né? A gente pode ter aí uma superpopulação no planeta Terra da espécie humana, porque a gente está prolongando o prazo de validade aí do ser humano. É uma coisa para se pensar e para ser discutida. Bom, em 96 foi a primeira clonagem que nós fizemos da ovelha Dolly, né? Que foi o processo de clonagem, é um processo onde a gente pega o ovócito, pega a célula doadora, a gente tira o núcleo desse ovócito, aí pega o ovócito, o núcleo de outra, insere numa terceira, insere na doadora, e aí a gente dá um estímulo e espera ela se multiplicar. Então não tem fecundação, né? É simplesmente uma transferência de núcleo e com estímulo. E aí a gente consegue então um clone aí de uma ovelha. Então eu peguei, só para vocês entenderem o processo, eu peguei o ovócito de um ser doador. Aí peguei o ovócito de outra, tirei o núcleo do ovócito dessa, tirei o núcleo do ovócito dessa, pego o núcleo e transfiro para cá, certo? Vou pegar isso e vou colocar numa terceira ovelha, no útero de uma terceira ovelha. E aí eu vou estimular eletricamente e ele vai começar a se multiplicar dentro daquele núcleo. Então eu preciso de 3 seres vivos para fazer uma clonagem, tá? E mesmo assim a gente corre muitos riscos que a gente tá mexendo aí com coisas que não são naturais, né? Bom, mas é muito importante pra gente saber. Se você tem clone,
você consegue pegar as suas células de lá de dentro. Logo, pode ser que você se torne imortal. Olha só que coisa louca, né? Porque toda vez que envelhecer uma célula, pô, eu tenho um clone, tira do clone e põe em mim. Que coisa. Bom, em 1990, quase em 2000, essa eu lembro bem, né? Eu lembro da Dolly, eu lembro bem, essa de 2000 quase também eu lembro bem, que foi o primeiro mapeamento completo de um genoma. O que é um genoma? É um conjunto de genes, né? Então pegou-se aí, foi um grupo de bactérias aí, que conseguimos desvendar todos os genes que aquela bactéria tinha, para que servia, como ele estava organizado, como é que ele deixava de se organizar, o que ele fazia. Então foi um sucesso na hora da biologia. Eu estava na faculdade de veterinária, eu lembro que a gente comemorou isso até. E lembro também que em 2001 foi o ano que eu me formei na veterinária, que foi o primeiro animal a ser clonado no Brasil. Né? Esse projeto ele foi liderado pela Embrapa, então ela chamava Vaca Vitória, e aí depois ela morreu com 10 anos de pneumonia, então teve até um prazo de vida aí que a gente pode falar um pouco, baixo, né, para um bovino, mas deixou 4 descendentes. Então assim, a pesquisa vai continuando, né? Não sabe se assim, a ovelha Dolly morreu cedo, mas ninguém sabe se foi porque ela era um clone. Essa teve 4 filhotes também, ninguém sabe se ela morreu aos 10 anos por conta de baixa resistência, enfim, não dá para saber ainda, né? Tem muita coisa que a gente ainda está pesquisando. Bom, em 2003 a gente teve aí o projeto Genoma Humano, onde o código humano foi desvendado, né? Então a sequência de pares, de bases do genoma humano, né? E também eu lembro que foi uma grande vitória, porque é muito difícil você fazer um sequenciamento de todos os genes, né? Foi um avanço muito grande para a biologia. Descobriu-se em 2006 um RNA de interferência, que esse assim a gente pouco conhece, a gente descobriu que ele existe. Ok. Pra vocês terem uma ideia, ele é um RNA e que se você olhar, ele é dupla fita, igual um DNA, tá? Então ainda não tem, a gente nem aprende nada sobre ele. A gente fala de RNA ribossômico, mensageiro, transportador, mas o de interferência não tem estudo, a gente descobriu, né? Mas ainda daqui, quem sabe, uns 20 anos, ele vai estar no estudo de livros aí também. Em 2012, esse inglês, ele descobriu a reprogramação celular. Então, o que dava para fazer? Essa reprogramação celular é como se você pegasse uma célula, tirasse os cromossomos, os genes dela, e você conseguisse colocar outros genes. E ela tinha como se fosse uma reprogramação mesmo de computador. Você vai lá, limpa tudo, formata, e você reinicia e reprograma ele de novo, tá? Então ele descobriu que você tira os genes, você pode colocar novos genes e você consegue reprogramar aquele organismo. Eu acho isso extremamente perigoso, mas é engenharia genética, certo? Bom, em 2013 nós tivemos as primeiras pesquisas com célula-tronco. Vamos lá, gente, mais um pouquinho para frente, obrigada. E esse é o grande start aí da biotecnologia, né? As células-troncos, vocês lembram que eu dei aula para vocês ano passado, que elas podem ser as totipotente ou multipotente. Algumas têm capacidade de se diferenciar aí em qualquer outro tipo celular e outras nem tanto, né? Essas totipotente, por exemplo, você pode colocar aí em alguns, por exemplo, o miocárdio, tá? Então as células do miocárdio, a pessoa teve um infarto. Aquele grupo de células ali, porque as artérias coronárias, elas acabaram sofrendo entupimento e tal, enfim, e essas células necrosaram. O que dá pra fazer? Só pra vocês terem uma ideia, o que dá pra fazer com essa técnica aí de células-tronco. A gente pode colocar células-tronco em cima daquelas células necrosadas, que elas vão se diferenciar em células do miocárdio e vão voltar a fazer a função que aquelas células faziam. Então você resolve todos os problemas da pessoa, né? Você acaba livrando a pessoa de ser doente. De novo, isso é magnífico. Ainda está em teste, claro, a gente não faz isso com seres humanos ainda, né? A gente faz aí
Para alguns casos de câncer, a gente já tem algumas liberações, né? Por exemplo, eu tenho células troncos dos meus filhos guardados. Quando eles nasceram, eu lembro que um laboratório me ligou, eu estava numa clínica de obstetrícia, e aí parece que ele tinha, a pessoa pode, né? O médico devia ter parceria com alguma clínica de célula-tronco. E aí eles entraram em contato comigo, você passou na clínica do médico tal. Eu falei, passei, a gente pode apresentar o nosso projeto e tal. E como eu era da área, né, já eu conhecia. Falei, poxa, pô, que legal, tal. Eles me explicaram tudo certinho, chama Cordicel até a empresa. E aí eles falaram o seguinte, no momento do teu parto, tem que ser no momento do parto, que são as células umbilicais, aquelas que são, elas não são totipotentes, elas são multipotentes. E a gente coleta essas células e a gente vê se o número é legal, né? Se for, a gente congela, vai ficar lá guardada por 21 anos. Se seus filhos tiverem qualquer problema de câncer, por exemplo, né, que já seja liberada a utilização de células-tronco, a gente consegue fazer a transferência. E aí eu pago uma taxa por ano, que eu não acho cara, né, a taxa é R$600 por ano, dá R$50 por mês, né. Pô, que bacana, vamos fazer. Então a gente fez dos 2 meninos, infelizmente do Enzo não deu certo, porque ele nasceu muito prematuro e aí as células não estavam ainda ponto de amadurecidas, vamos dizer assim, para coleta, né? Mas o laboratório me disse que, como eles são irmãos, né, de mesmos cromossomos e tal, a gente pode tentar, caso aconteça alguma coisa, do Pedro no Enzo. Hoje, a gente foi pro Science Days ano passado e a NASA tava lá me explicando que as células-tronco hoje são recolhidas das raízes dos dentes de leite. Então, quando a criança está com dente mole, eles aconselham a não arrancar em casa. Você tem que ligar para uma clínica que seja credenciada na coleta de células-tronco da raiz de dente. E aí lá, eles arrancam esse dentinho, já manda para o laboratório, por quê? Porque essas células da raiz do dente, elas são totipotentes, então elas podem se diferenciar em qualquer outra célula. É muito melhor que a do cordão umbilical. Falei, caramba, quanto custa, né? Então só para coleta, eu também paguei a coleta, né, no hospital. Só para coleta, R$3.000. E depois acho que mais 1.500 por ano para você manter no laboratório. Mas aí você fica pensando, você fala, nossa, que dinheiro. Não, mas aí você fala assim, poxa vida, eu tive um filho, Deus nos livre e guarde, o filho tem câncer, por causa de R$3.000, eu não tenho como curar o meu filho. É um peso na consciência enorme, né? É que, claro, se a gente for parar para pensar, não é uma coisa tão cara, levando em conta aí com preço de aparelho celular que tem hoje, preço de tênis, de coisas absurdas, uma calça jeans custando quase R$2.000. Então não é uma coisa tão absurda, né? Depende da sua prioridade, né? Então, é uma parte que eu acho fantástica, eu acho, assim, sensacional, mas, de novo, é uma parte que aumenta o prazo de validade do ser humano. São coisas que a gente foge aí da seleção natural, né? Até que ponto isso é legal, não sei, não dá pra saber, né? Não dá pra ninguém saber. Esse processo de 2015, de 3 pais genéticos, é um processo muito maluco. Não maluco, dá pra gente entender perfeitamente. É como a clonagem da ovelha Dolly, só que em seres humanos. A história é a seguinte, em 2012 uma mulher perdeu 7 filhos, que foi vítima de uma doença genética grave que estava ligada com a mitocôndria dela, né? Claro que só pode ser dela, porque no momento da fecundação, a mitocôndria do pai, ela é eliminada. E a mitocôndria dela é como se a mitocôndria dela fosse tóxica. Então encontraram aqueles genes, a mitocôndria, ela não deixava o processo de clivagens lá ir pra frente, né? Então o que ela fez? Ela falou, bom, eu quero muito ter filho, então ela pegou um doador de mitocôndria, uma mulher, né? Ela pegou uma doadora de mitocôndria. Então pegou o material genético dela, o material genético do pai e a mitocôndria da doadora. E aí juntou tudo, fez fertilização in vitro e ela conseguiu engravidar, né? Então, assim, graças a processos como esse que a gente consegue realizar, a gente não, né? A medicina consegue realizar sonhos aí para pessoas e hoje tem muita coisa disso, né? Hoje eu tive uma amiga veterinária que ela engravidou, ela também acho que ela perdeu acho que 5 ou 6 crianças. Abortos espontâneos. E quando ela foi para o mapeamento genético, um dos cromossomos dela era incompatível com o do marido. Totalmente incompatível. E aí é como se um matasse o outro, né? E aí o médico falou pra ela foi no geneticista
E aí ele falou pra ela, olha, eu posso colher os cromossomos do seu marido e tal, eu vou escolher aqui o melhor, né? Eles são todos iguais, claro, mas a gente pode induzir um processo, assim, não entendo muito disso, mas foi mais ou menos isso que ele fez. E aí ele montou o sequenciamento, mais ou menos, desse cromossomo, né? Então, que dava problema. E aí eu lembro que eu fui visitá-la um tempo atrás, ela estava grávida de 7 meses, o bebê já estava quase nascendo. Mas ela só conseguiu graças à engenharia genética, senão ela não teria conseguido, certo? Acho que eu estendi um pouquinho demais a aula, isso é o caminho básico. Eu vou dar um tempinho aqui e a gente vai na próxima aula, então, eu começo a falar do experimento de Mendel, onde a gente vai falar da primeira lei dele. A gente já entendeu então que ele fez o experimento com ervilhas, e aí a gente vai entender o que ele fez, como ele fez, o que aconteceu e por que aconteceu. E aí a gente taxa a primeira lei de Mendel já na genética, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.